Fala aí pessoal, tudo bacana? Joinha? Bom tê-los aqui na disciplina de Game Design, eu sou o Alberani. A ideia dessa unidade a gente vai tratar de uma evolução histórica dos games, de entender como é que a gente chegou até aqui, né? Item por item, evolução por evolução, passo por passo até chegar aqui, né? Com toda a tecnologia que a gente tem hoje. A gente vai entender como que diferencia um desenvolvedor amador de um desenvolvedor indie, de um desenvolvedor de um grande estúdio, um AAA, por exemplo, né, e entender como é que como é que está acontecendo essa convergência de plataformas e de você desenvolver games para rodar em todos os lugares e como é que as pessoas estão usando, que a gente chama isso de computação ubíqua, beleza? Vamos lá então. Muito bom tê-los aqui na disciplina de Game Design. A gente vai começar o conteúdo especificamente agora, a gente vai entender o que é projetar um game, uma série de 10 unidades. A gente vai passar por vários tópicos necessários ao projeto de game. E o primeiro deles é a evolução histórica dos games, né? De como que começou, qual que é o contexto que começou o game e como é que a gente está hoje, né? E para onde a gente vai. Isso é importante para você saber se posicionar, né, em relação à tecnologia que você vai usar, às engines que você vai usar, ao projeto de design que você quer fazer, né, e até para você revolucionar. Falar assim, não, igual esses eu não quero, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Enfim, vários games têm essa possibilidade, né, principalmente games indie. Então a ideia é a gente entender esse contexto histórico nessa aula. Como é que começa isso, né? Da onde que vem games, né? Games eletrônicos? Numa terra distante e sombria, alguém viu um osciloscópio e fez o Pong. Tem até alguns gameplays que rodam, alguns caras malucos que reproduziram o Pong depois disso, né? Ainda no osciloscópio, de forma que você manipulava um ponto de luz em um tubo verde, em um tubo de fósforo, e aquele ponto, aí 99% de imaginação era alguém jogando tênis ou ping-pong. O Pong, ele evoluiu de um osciloscópio em uma base militar para o primeiro jogo da Atari. O primeiro jogo foi Pong, né, duas barrinhas, onde o objetivo era você marcar o gol do outro lado. Evoluiu de uma televisão dentro de uma caixa, que era um fliperama, para jogar em casa. Mas isso é um processo de alguns anos. E na época era comum você ter exatamente o mesmo jogo, né, trocando só um plástico colorido que você colocava na frente da TV. Então, o mesmo jogo, Pong dos dois lados, com um plástico. Sem plástico era Pong. Com um plástico ele virava uma partida de hóquei. Com outro plástico ele virava uma partida de basquete, mas era o mesmo jogo, assim, você não mudava nada. Historicamente, nessa época, isso foi em 72, apareceu a Magnavox, a Philips, a Nintendo, também chegou em 77, né, construindo seus próprios consoles. Depois vocês vão consultar no guia de vocês vão ver a lista mais detalhada sobre todos os consoles fabricados e os fabricantes de cada um deles. Vale o destaque principalmente para a Atari. A Atari foi quem dominou o mercado naquela época. E lá no comecinho, em 77 já, né, o Color TV Game da Nintendo. Ele foi o primeiro console da Nintendo e já caminhando para alguma coisa nesse sentido. Em 77 e 78 teve dois que ficaram famosos no Brasil, não são da minha alçada na época, né, eu não era nem nascido ainda, mas é o Telejogo. Um telejogo que era uma parceria da Ford com a Philco. Um fabricante de televisão e um cara que tinha dinheiro, né, e construíram um console naquela época, mas com padrões muito diferentes do normal de hoje. As primeiras versões, que é o caso do telejogo, por exemplo, né, eram dispositivos muito simples, muito simples. Basicamente ele manipulava os tubos de raios catódicos da televisão e você achava que aquilo era um jogo. Era um negócio muito mais eletrônico do que computacional. Uma das grandes evoluções nessa época foi algumas técnicas embutidas nos eletrônicos de conseguir manipular a imagem da televisão. É um negócio bastante
rudimentar, mas é que é o que existia na época. Eu imagino que daqui a 30 anos, 40 anos, vão falar a mesma coisa da gente. Aquele pessoal lá fazia jogo com Unreal 4, você imagina? Bom, aí a gente passa para a segunda geração de consoles, que vai de 76 a 84. Nessa época, apareceram muitos fabricantes, muitos consoles diferentes, e todos se perderam nas areias do tempo. Assim, eles não se destacaram, eles não conseguiram construir a reputação na época, principalmente porque faltava jogo. Era sempre é o problema de console até hoje e vai ser assim sempre. Se você lança uma plataforma e essa plataforma tem pouco repertório, a chance dela ser muito nichada ou dela sumir é grande. Então, quando você for projetar o seu jogo, você tem que pensar nesses nichos que você vai alcançar. Naquela época, era um joystick com um botão e ponto. Um joystick de 4 direções, não era o direcional analógico com todas as direções, era para cima, para baixo, direita e esquerda e um botão. Pronto. Isso era o console padrão, o joystick padrão na época. Principalmente a Atari e também começaram a surgir, né, a Sega, surgiu alguns consoles da Mattel. A Mattel era muito forte. A Mattel é muito forte, né? Uma fabricante de brinquedos gigante, né? Começou a aparecer, chama Play Cable, que era um dos consoles da Mattel, que era interessante. Basicamente, os fabricantes que se mantiveram na época foi a Sega, a Atari e a Nintendo. A Nintendo já lançou um console que chamava Game & Watch, né? O console servia para você tanto jogar quanto para assistir outros conteúdos que não eram jogos, mas extremamente rudimentares e basicamente uma TV. Algumas versões dessa época da Nintendo, ele vinha com uma TV embutida nele. Então você comprava um jogo e o jogo vinha com a televisão. Isso elevava o preço, era um problema, assim, sabe? Mas esses fabricantes e essas marcas formaram a primeira geração de consoles. Um outro também que é interessante nessa época é o Commodore, mas ainda não é a vez dele. Ele foi interessante depois com o Commodore 64, que ele começou a evoluir para isso. Entre 83 e 92 apareceu a terceira geração de consoles. Essa sim, talvez tenha coisas um pouco mais parecidas com o que a gente entende como um jogo de verdade. Aí sim apareceu o Commodore 64. O Commodore 64 foi uma evolução interessantíssima em 1990. Ele permitia algumas evoluções interessantes em relação a gráfico, em relação à própria manipulação de memória na época. Era interessante. Começaram a afirmar agora diminuiu muito o número de empresas que fabricavam consoles. A Nintendo lançou o Famicom, o NES Famicom. Famicom hoje em dia é peça de colecionador, né? Jogos clássicos foram criados por Famicom na época, né? O Atari 7800 era baseado no chip 7800 também. Também foi muito famoso, vendeu pra caramba, né? Aqui no Brasil, um pouco mais específico, né, a Dynacon com o Dynavision, né, era um pouco mais deixado, tinha alguns mercados no mundo só que lançavam. A Nintendo também lançou o Game Boy, a primeira versão de Game Boy, em 89. Né, e a Sega lançou o Game Gear, que não foi muito para frente não, mas ela ainda estava no caminho certo de lançar bons consoles. A gente começa a funilar, Nintendo, Sega, Atari, a Atari ainda está viva. Aí a gente passa para a quarta geração de consoles. Aí sim começa a ficar um pouco mais legal. Começou a aparecer CPU dedicada para o console, processador de áudio dedicado para o console, GPU dedicada para o console, GPU que é Graphic Process Unit, né? É quase o início do que a gente chama de placa gráfica. Né? Você tinha na placa do console, você tinha um chip específico para trabalhar gráficos, que não eram nada exagerados na época, né? Era o máximo que a época podia lidar. Mas aí apareceu alguns caras interessantes, né? Que é o Nintendo, tanto o Nintendinho quanto o NES mesmo, normal, o Super Nintendo, né? O Sega 32X, né? Foi muito legal da Sega, que era um console bem interessante na época, né? Algumas versões tanto no Super Nintendo, ele evoluiu do Super Nintendo para o Super Famicom, também que era um outro console muito comum na época também. Comum é relativo pensar o comum, né? Não era popular. Os que tinham eram aqueles, né? Mas ainda, principalmente na realidade brasileira na época, né? Isso de 87 a 96, ter acesso aos consoles era um processo longo, era complicado, a gente tinha poucos fabricantes locais, né? Ou quase nenhum, né?
a importação era cara, o dólar era muito mais caro, a gente estava numa crise financeira complexa, então era difícil de ter acesso a isso. Um destaque que eu dou, eu acho importantíssimo a gente reconhecer isso da Nintendo. A Nintendo é danada, assim, eu sempre gostei de Nintendo por causa disso. Ela sempre tenta ficar 3, 4, 5 passos à frente do mundo, sabe? Ela não tem um destaque, ela não é muito forte em relação ao tradicional, mas ela tenta fazer diferente quase todas as vezes. É impressionante. Lá em 1985, antes de começar a ter internet de verdade, a Nintendo tinha um console que entregava jogo via satélite. Você não tinha mais cartucho, você não tinha nada, você jogava um jogo como se fosse um programa de televisão. Ele chama Nintendo Satellaview. Depois pesquisem para vocês verem como é que funciona o Satellaview. Basicamente era assim, tinha uma grade de programação igual numa TV que o jogo passava naquela hora. Então se você fosse jogar o jogo X, você tinha que ligar o seu console naquela hora e esperar o jogo descer do satélite para o console e jogar ele. Aí você jogava, pronto, beleza. Depois ele ficava na sua memória, até encher a sua memória, né? Mas ele ficava no seu console. No dia seguinte, a fase 2, ou a Dungeon 2, ou a versão 2 do jogo, ia acontecer de novo na quarta-feira às 19 horas. Você conectava e esperava baixar do satélite para a sua TV. Era bacana, a ideia era revolucionária, imagina, sei lá, 40 anos atrás. Só que naquela época você tinha que ter uma TV por satélite, você tinha que ter o Super Famicom, e ainda tinha que comprar o adaptador do Satellaview, ainda tinha que comprar o jogo, ainda tinha que assinar o serviço. Era um negócio estranho, mas era interessante. Daí a gente passa para a quinta geração, é uma sequência, tá vendo assim, ó, e a gente acha que não tem tanta variação, mas é porque historicamente a gente não percebe. A quinta geração foi de 93 a 99, ela é menorzinha, porque a evolução começou a ficar quase exponencial. Apareceram placas de vídeo, apareceram processadores gráficos dedicados, estratégias diferentes para cada um dos consoles, né? Empresas como a Bandai tentou fazer console nessa época, a Sony começou uma coisa com o Pocket Station, em 99, mas ainda não era nada parecido com o que a Sony via. Era diferente do PlayStation. O Pocket Station, ele era menorzinho, né? Eu já tinha lançado o PlayStation é da quarta geração, né? Dois destaques que eu dou nessa época é para o Atari Jaguar, que foi o último da Atari, o último console lançado da Atari, né? Era um console interessantíssimo, tinha jogos bem legais, mas desconectado da época e com problemas sérios na Atari de gestão, né? E teve o caso da Atari de lançar jogos muito ruins, né? E a Atari quase quebrou o mercado de games por causa disso, né? Há um tempo atrás, com o lançamento do ET, por exemplo, né? Que teve que ter, vocês conhecem as histórias, de ter que sair caminhões e mais caminhões de cartuchos do ET, da Atari, e ter que jogar num aterro e tampar com terra para poder dar fim naquilo, porque não tinha onde colocar aquilo lá e ninguém comprava, e investidor não queria que ninguém soubesse disso. Depois descobriram e deu um BOzão gigante. Enfim. Nessa época, olha só, lá em 96 ainda, apareceu um dos primeiros consoles 64 bits. Talvez não o primeiro, mas o primeiro relevante, que é o Nintendo 64. A gente está, para quem trabalha com informática, né, entende que há pouco tempo atrás começou a aparecer processadores 64 bits. Né? E lá em 96 já tinha o Nintendo 64. A sexta geração, ela também é mais curtinha, e começaram a aparecer tecnologias importantes como as mídias, que mudaram de cartuchos para discos óticos, CD, DVD, o DVD HD e o Blu-ray, que cada um gravava mais informações do que precisava, certo? Apareceram o Xbox e PS2. São as grandes evoluções na época. A sétima geração, de 2004 a 2011. Estamos quase chegando na nossa época já. Aí sim começa o mercado se estabiliza nas principais concorrentes, né? Algumas ainda com participações muito pequenas no mercado, né? Tentaram
se estabelecer, mas não deu certo, né? Que é o caso da Tectoy com a Qualcomm, né, que tentou lançar o Zibo na época, que foi um console que foi vendido, assim, literalmente gato por lebre. Todo mundo achava que o Zibo da Tectoy ia ser fantástico na época, assim, e foi um lixo, né? Mas fez alvoroço na época. O Xbox 360, que é o meu console preferido até hoje, gosto muito dele, acho muito bacana, né, e funciona bem até hoje. Play 3 e os portáteis, começaram a aparecer vários portáteis como o PSGO, como o Nintendo DS e algumas variações do Nintendo 3DS. Então assim, tem uma sequência de lançamento, depois confiram lá os lançamentos. A 8ª geração, que vai de 2011 a 2017. Aí sim é a geração que é a penúltima, vamos dizer assim, né? Alguns consoles interessantes que apareceram, né, esses já são mais conhecidos da gente, que é o PlayStation Vita, o PS Vita, que é interessante, o Nintendo Wii U, na verdade, tanto o Wii quanto o Wii U, são consoles considerados da 8ª geração, o PS4, o Xbox One e as variações deles, né, tanto as versões um pouco mais tunadas, um pouco menos tunadas, que é o caso do Xbox One S, Xbox One X, né, e algumas variações desses tradicionais. Aí sim estabeleceram essas empresas principais como detentoras do mercado e com as variações de consoles lançadas dentro do mesmo contexto. Da agora para frente, né, de 2018 para frente, né, o que a gente acha que vai acontecer? Alguns já foram lançados, outros não. A gente está no momento de transição para a 9ª geração, que é o caso do Nintendo Switch. Com isso a gente entende que como é que evoluiu os consoles. E a partir de agora a gente vai começar a olhar para a evolução dos consoles, do que é possível, para onde que foi, para onde que deu errado e para onde que deu certo, né? E a partir daí a gente começa a posicionar o nosso game, nosso projeto de game, dentro dessa escala de evolução. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.